Então hoje, mais uma vez, vamos ter a presença do nosso irmão Luiz, meu mentor espiritual encarnado, que eu sempre falo. Que Jesus lhe inspire agora e sempre. Obrigado. Boa noite a todos. Com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui. Eu estava pensando assim, o Papai do Céu falou para mim hoje que é para falar bem pouquinho. Então eu vou tentar falar bem pouquinho. Nós escolhemos esse tema, trabalho e prosperidade, segundo o Espiritismo. Esse é um tema que a gente pode dizer assim, é de todos os tempos. De repente dizer assim, é próprio para os dias de hoje. Eu acho que é um tema que nos acompanha há muitos e muitos anos e há muitas e muitas encarnações. Trabalho e prosperidade. Boa parte, talvez, das nossas encarnações não entendemos esses assuntos. Exageramos numa coisa, exageramos noutra, e aí nós voltamos para refazer a rota. Às vezes nós acertamos essa retomada de caminho, de jornada, às vezes pouco, às vezes bem pouco. E aí a gente volta de novo e assim vai. Mas é bem verdade que nós estamos progredindo e progredindo sempre. Nós vivemos os últimos tempos na nossa terra de prova e expiação. Às vezes eu penso que muito se costuma falar nos dias de hoje em mundos de regeneração, e aí eu penso que nós estamos nos encaminhando para esse mundo de regeneração. Mas quanto tempo falta para nós iniciarmos esse mundo de regeneração? Alguns dizem que nós já iniciamos. Eu penso que ainda nós não entramos nesse processo, estamos nos preparando para entrar, né? Nós vivemos os últimos tempos desse processo de entrada, isso é verdade, né? Esse processo de entrada, a gente vê o que acontece no mundo de hoje. Nós estamos assim hoje vivendo tempos realmente difíceis, né? Guerras que despontam em vários lugares, várias nações. Às vezes se ouve até falar, estamos sujeitos de repente a uma terceira guerra, terceira grande guerra. Nós não sabemos, mas e por não saber, vamos fazer a nossa parte, aquilo que nos compete. Estudar a doutrina espírita, entender a doutrina espírita, viver a doutrina e nos prepararmos para esse grande momento de renovação. Então, o trabalho e prosperidade faz parte disso, desse processo de renovação. O Espiritismo, ao abordar a questão do trabalho e da prosperidade, apresenta uma visão que transcende os aspectos meramente materiais, englobando os valores espirituais e a evolução do ser humano. Então não é somente olhar assim para a questão da prosperidade de uma forma material. É lógico que é necessária, é muito necessária, né? É o progresso. E o progresso, também o progresso material, faz parte do nosso desenvolvimento como espíritos. De vez que nós crescemos em dois sentidos, né? Crescemos moralmente e crescemos também intelectualmente. E o trabalho faz parte desse processo intelectual, porque nos dedicamos a alguma tarefa, vamos melhorando processos, atingindo novas coisas que são construídas, feitas e assim por diante. Hoje é interessante. Hoje de manhã ainda falava com a minha esposa dizendo assim: tu vê só que sabedoria que nós temos, né? Porque nós
fazemos parte dessa vida que nós fazemos parte hoje. Lembra que quando a gente era garoto, né, assim, jovenzinho, e a gente começou a trabalhar, na empresa onde eu trabalhava, a gente ia lá na telefônica pedir para fazer uma ligação para São Paulo. E às vezes essa ligação não dava no dia de hoje, só para o dia seguinte. Tão carregado estava a telefônica, né? E quando a gente tinha o telefone na empresa, aí nós ligávamos para a central telefônica, me lembro bem, no nosso caso, ficava ali na Rua do Príncipe, em Joinville, ligava lá para pedir uma ligação, eu quero falar com São Paulo, passava um número, a sua ligação está prevista para daqui a 3 horas, digamos. E prevista, então você fica meio que amarrado, né? Porque você não podia sair, se sai aquela ligação, para conseguir outra de novo, era difícil. Então eu ficava ali esperando a ligação. E aí depois vieram os telefones mesmo, né? Aquele de disco, né? E a gente conseguia fazer ligação já com mais pressa, né? Mas ainda assim era demorado. E os tempos passaram, e hoje a gente pega naquela pedrinha assim, aquele tijolinho, e você pode daqui, nesse exato instante, ligar para a China, né? E mais ainda, além de telefonar, você vê a imagem, o rosto da pessoa que está recebendo essa ligação. E nos nossos tempos de criança, eu lembro que quando o homem chegou à Lua, e aí foi que muita gente, eu creio que ainda deve ter uns que não acreditam que o homem chegou na Lua, né? Mas havia sempre uma dúvida, não, isso aí é fake, né? Na época não existia a palavra fake, mas isso aí era tudo arranjado, é montagem, né? De que o homem chegou na Lua. E o homem foi indo, até que hoje explorar o mundo espacial é uma coisa natural nos dias de hoje. E assim a gente vai progredindo. Então disse para ela, olha, quanta coisa a gente viveu, né? Evoluiu junto com tudo isso, e continuamos evoluindo, novas e novas coisas. Veja que bem pouco tempo atrás, daí eu já usava bengala, né? Bem pouquinho tempo atrás, não se ouviu falar de IA, né? Inteligência artificial. Hoje a gente, qualquer coisa que você queira fazer, você pede ajuda para a inteligência artificial, né? Esses dias eu vi uma criança dançando, aquelas danças assim, de tipo balé de rua, né? Mas era uma imagem muito bonita daquela criança, engraçadinha, ela, sabe, ela de se apaixonar, e como a gente diz, dá vontade de dar uma massa, né? Aí eu mandei para minha neta, olha só que coisa linda, porque ela faz balé, né? E daí ela disse, opa, mas tu não esquece que isso aí é inteligência artificial, né? Pronto, destruiu a imagem de amassadinha que eu tinha. A inteligência artificial. Então, você hoje em dia, muitas vezes não sabe se pode confiar se aquilo é real ou é inteligência artificial, né? E assim nós vamos evoluindo. Então, o trabalho, a prosperidade, faz parte disso. Nós alguns dizem, estamos indo embora. Essa geração que fez parte de tudo isso, né? Eu pelo menos creio que estamos indo embora. A mesa diz também, né? Estamos indo embora. E quanto nós participamos disso aí, ou quanto nós contribuímos, não interessa. O que interessa é que nós vivemos isso. E é uma alegria ter vivido tudo isso, né? Quem tem hoje uma televisão, não sei, o Fernando talvez entenda mais, a que mais me chega dos sistemas atuais é a 4K, né? Mas hoje já vi, apareceu na televisão já, uma televisão que ela é uma placa de vidro, assim. Uma placa de vidro, como se fosse um espelho, né? Um espelho. Não tem mais aquele negócio da tubo de imagem, não interessa o processo, é um espelho, né? Você vê as pessoas passando atrás e você está ali com o teu tubo de imagem. Bom,
Então tudo isso é tecnologia, evolução, e o homem se dedica cada vez mais. Mas nós vamos partir do princípio aí de que há uma visão que transcende os aspectos meramente materiais, mas que nós devemos depositar aí a nossa atenção para aquilo que diz respeito aos valores espirituais. E aí nós temos o trabalho como dever e meio de evolução. Partindo do dever moral, o trabalho é visto como um dever moral, uma forma de contribuir para o progresso da sociedade e de desenvolver as próprias capacidades. Veja que é interessante, né? O trabalho como dever moral, desenvolver as próprias capacidades. Como falamos antes, como espíritos nós crescemos nos dois sentidos, como fosse os trilhos de trem, né? Eles não se juntam jamais, né? Jamais é modo de dizer, quando acaba lá a linha do trem, né? Mas ainda assim eles terminam juntos ali, né? E tem um stop, né? Os trilhos do trem, duas linhas paralelas que elas não se encontram, porque há sempre algo mais a aprender, há sempre algo mais a evoluir, e o espírito não para nunca, né? A gente pensando na grandeza do nosso Pai Celestial e pensando que Jesus disse: vós sois deuses, tudo que eu faço podereis fazer também, e muito mais. Eu acho muito bonita essa parte do Evangelho, que tudo que eu faço podereis fazer também. Olha, pensa em tudo que Jesus fazia. Aonde estamos nós para imaginar que um dia a gente possa fazer algo semelhante? Quanto falta para nós? Esse desprendimento, o coração generoso, mas não é um coração generoso tipo assim, de vez em quando, né? Quando me sobra um tempo, quando eu tenho disponibilidade, há sempre uma oportunidade de exercitar esse coração generoso. A gente estando em casa, no lar, no trabalho, na vida em sociedade, esse coração generoso. Isso é maravilhoso, é algo para a gente pensar. Então o trabalho é visto como um dever moral, uma forma de contribuir para o progresso da sociedade, que nós falamos agora no exemplo do telefone e assim por diante, e também para o nosso crescimento intelectual e moral. E o trabalho como dever e meio de evolução. A doutrina espírita fala sobre o trabalho como uma forma de evolução e aprendizado. Falamos sobre o trabalho profissional, aquele que fazemos para ganhar o pão de cada dia. E se a gente imaginar esse trabalho profissional que fazemos para ganhar o pão de cada dia, a gente vai observar que quantos nós contribuímos para que cada vez mais esse trabalho profissional ele cresça em tecnologia, em conhecimento, né? Eu lembro que na empresa onde eu trabalhava, nós tínhamos, alguns irmãos devem conhecer, os grupos chamados CCQ, Círculos de Controle de Qualidade. E eu posso dizer que naquela época a empresa ela cresceu muito em função disso, Círculos de Controle de Qualidade. Eram grupos de no máximo ali 12 pessoas que se reuniam de um setor de trabalho para discutirem alguma coisa que está sendo feita pelo grupo, alguma tarefa, e o que pode ser melhorado. Eu vou dizer para vocês que a gente descobriu tanta coisa ao longo do tempo, e a empresa se tornou uma referência naquilo que ela fazia por causa dos grupos de CCQ. Dizia o nosso engenheiro: camaradas, não está tudo na minha cabeça, né? Vocês executam o trabalho, a gente faz a planta, vocês vão executar o trabalho, e quando vocês estão executando o trabalho, vocês estão pensando o que poderia ser feito melhor e mais rápido para a gente ir com mais qualidade, para a gente ter um produto melhor, né? E era dos grupos de CCQ então que nasciam as ideias e propostas. O grupo encaminhava à diretoria da empresa
essas propostas eram analisadas e voltavam com aprovação ou não. Muitas vezes exigiam investimentos para melhorar os processos, às vezes a empresa não podia de momento, mas ficava lá agendado e com o tempo iam se melhorando. Então, quanto nós contribuímos para isso? Quanto nós contribuímos para o desenvolvimento das máquinas? Observava, é bom a gente observar assim, né? Lembra do homem antigamente no campo? Ele ia, né, com os 2 cavalos, a parelha de cavalos, empurrando o arado e abrindo os sulcos na terra. Vieram os tratores, pequenos tratores, né? Você lembra daqueles bem antigão, assim? Pequenos tratores. E a colheita era penosa, né? E hoje em dia você olha para as grandes fazendas, você vê, digamos assim, pega um exemplo, Paraná, na colheita da soja, aquelas grandes máquinas, né? E depois da colheita, a preparação do solo e o replantio, tudo isso rápido, tecnologia, grandes máquinas, uma pessoa operando. E aí a gente se perguntava, mas se tem uma pessoa operando isso, semeando, e tem a parábola do semeador, né? Semeando grandes áreas de terra, uma pessoa sentada num trator com ar-condicionado, daqui a pouco não vai ter mais emprego para as pessoas. E daí como é que vai ser? Eita, preocupaçãozinha pequena, né? Não vai ter mais emprego para as pessoas. Mas os empregos serão direcionados para outras atividades. Não vai faltar emprego para ninguém, né? Não vai faltar. Sempre terão atividades novas. E nós, aí que vem o grande passo nosso, temos que capacitar para isso. Eu vi esses dias um anúncio de vaga para profissional de empilhadeira, né? E aí tem curso, não me lembro da escola agora, que faz vários cursos, e tem curso para trabalhar com aquelas máquinas de empilhadeiras, né? E quando você vai nos grandes centros de distribuição, você vê que aqueles meninos e senhoras, meninas que passam com aquelas empilhadeiras e com aqueles pallets, né? Levantam aquilo lá em cima e se falta abastecer alguma coisa no mercado, nas gôndolas lá, eles vão com a empilhadeira, levanta lá em cima, pega uma, traz cá embaixo e vai e leva para as pessoas que vão repor as mercadorias nas gôndolas. Então, trabalho sempre vai existir. Aquilo que era manual se tornou automático e cada vez mais se automatiza. Então, o trabalho é a evolução. E a doutrina espírita fala isso. O trabalho profissional, aquele que fazemos para ganhar o pão de cada dia. O trabalho social é o trabalho voluntário ou comunitário. Que contribui para o bem-estar da comunidade. Muito se faz, né, nesse trabalho comunitário, nesse trabalho voluntário, de ajudar as instituições. Às vezes, nós não conseguimos estar à frente de um trabalho voluntário, de um trabalho comunitário, mas nós podemos fazer parte desse trabalho. Esses dias falavam lá no centro de reativar aquelas visitas ao lar de idosos, né? Tá? Então, não sei como vocês hoje estão fazendo, mas como é importante a gente fazer isso, um lugar onde velhinhos estão lá e ficam tão felizes quando as pessoas vão lá fazer uma visita, talvez elaborar um pequeno teatrinho, uma coisa assim, né, que alegra aqueles corações que estão ali. E o trabalho espiritual é o trabalho interior de autoconhecimento e crescimento espiritual. O trabalho espiritual. Nós não estamos falando aqui, tipo assim, do grupo mediúnico do Centro Espírita, do grupo de oração, de intercessão. Estou falando de nós, de cada um, sabe? O trabalho espiritual, né? Que eu faço. O tempo que eu dispenso para estudar,
para meditar na palavra. Meditar na palavra. Eu acho muito bonito essa expressão, meditar na palavra. Daquele livro que foi lido ali, ele faz parte de uma coleção Fonte Viva, né? E nós fazemos isso todas as quartas-feiras, estudo de um capítulozinho do Fonte Viva, tá? E eu fiquei pensando esse tempo todo que nós fazemos, estamos no capítulo número 150, um por semana, e eu fiquei pensando esse tempo todo assim, né? Quantas lições tem ali no Fonte Viva, onde Emmanuel pega um capítulo e aí ele faz um estudo sobre aquele tema ali. Coisas que nós costumamos ler, como lemos hoje, mas é mais ou menos que assim, passou, fez a leitura, alguma coisa nós gravamos, mas nem tanto, né, da leitura. Quem falou uma vez também, Neuza, da palestra, quanto fica gravado de uma palestra? Acho que 10%, né? Imagina da leitura que já foi. Alguém lembra da leitura, né? Então é assim, aí você passa, você faz aquela leitura, tal, lógico, é para introdução, para meditação, preparação do ambiente. Mas quando você pega agora aquele livro e você vai pegar uma página daquela e você vai estudar com Emmanuel aquilo que ele está falando ali, é maravilhoso, gente. E o quanto transforma a nossa vida. Porque se a gente estuda, não tem mais desculpa para a gente não se modificar, né? Não se melhorar. Você está estudando. Mas também eu sempre digo para minha esposa, porque ela diz assim, mas tu não fala lá na live? Mas eu sou encarnado, né? No mundo de prova e expiação. Eu estou me melhorando como todo mundo, e às vezes a gente pisa na bola. Mas o importante é que nós estamos aprendendo, aqui fala em crescimento espiritual. E o trabalho como dever e meio de evolução. Meio de evolução. Através do trabalho, o indivíduo aprimora suas habilidades, adquire conhecimento e desenvolve o caráter, que é muito importante. Desenvolve o caráter, contribuindo para a sua evolução espiritual. Lógico que quando a gente fala do caráter, né, nós desde pequeninos, desde família, nós aprendemos muito com os nossos pais. E aí, muitas vezes, determinadas coisas nós não fazemos, nós evitamos, nós mudamos de rota, porque os nossos pais imprimiram isso em nossos corações, em nosso caráter. Mas nós vamos desenvolvendo cada vez mais esse caráter. Porque quer queira, quer não, como dizia um amigo meu, né? Quer queira, quer não, nós estamos encarnados hoje e ainda trazemos reminiscências do nosso passado. E às vezes algumas coisas nos puxam e a gente de repente pensa, opa, peraí, mas não foi isso que meu pai me ensinou, eu estou indo pelo lado errado, não foi isso que minha mãe me falou, não foi isso que eu aprendi lá na palestra do Fernando, né? Então o caráter, ele continua sendo moldado, ele não é uma coisa estática. Agora eu tenho caráter, aquele é um homem, uma mulher de caráter. Mas creia, com certeza, como nós estamos em prova, provai se já tem o seu caráter formado integralmente. Lógico que não, tá? Para isso nós estamos em evolução. O trabalho como dever é meio de evolução, expressão da lei de causa e efeito. O trabalho é a aplicação prática da lei de causa e efeito, onde as ações do indivíduo geram consequências em sua própria vida e na vida dos outros. Interessante isso, né? Lei de causa e efeito. O trabalho, então, ele gera consequências, onde as ações do indivíduo geram consequências em sua própria vida. Muitas coisas das quais nós passamos na vida hoje, costumamos dizer, é porque nós vivemos sucessivas vidas, né? E hoje nós estamos aqui recuperando as nossas faltas do passado, mas há também as faltas do presente. Às vezes nos encolerizamos com o nosso papai, com a nossa mamãe, né? Com o nosso irmão, às vezes
ali no ambiente doméstico, em determinado instante, faltou o respeito, né? E é assim que as coisas continuam e são construídas. Então as deficiências que nós temos, as lutas pelas quais nós passamos, muitas são consequências das nossas vidas passadas. Mas há que se pensar que se eu estou passando uma dificuldade hoje, eu não contribuí hoje mesmo nessa vida para essa dificuldade. Aí eu sei, cada um de nós sabe, eu poderia estar melhor se não, quer dizer, se não tivesse tomado uma certa atitude lá atrás, né? A vida é assim. Mas o trabalho, então, ele contribui para isso, para a gente ir refletindo e se melhorando cada vez mais e ajudando os outros também a se melhorarem através das nossas próprias experiências. Muitas vezes eu digo assim que eu gosto muito de testemunho, sabe? Testemunho é aquilo que você fala, de repente, numa pregação, numa palestra, de alguma coisa que você viveu na vida e que serve de orientação para outras pessoas. Eu digo assim, se eu passei por uma determinada situação, por que eu não colocar isso como um exemplo para que as pessoas não passem pelo mesmo caminho, né? São os testemunhos que a vida nos oportuniza. Questão 399 do Livro dos Espíritos. As vicissitudes da vida corpórea constituem a expiação das faltas do passado. Então, as dificuldades que nós temos hoje são consequências das nossas vidas passadas. E, simultaneamente, provas com relação ao futuro. A gente não havia pensado nisso, né? Que tudo que nós estamos passando hoje são consequências das nossas faltas do passado. Não esquecendo que nós acabamos de falar das faltas também dessa mesma vida, né? Onde em um determinado momento nós desrespeitamos um irmão nosso, nós ofendemos ao nosso Pai Criador, sabe? Né? E é assim. Então, ele vem falar que as faltas do passado, mas simultaneamente ele fala das provas com relação ao futuro. Será que, como nós estamos passando para o mundo de regeneração, lá estou eu preparado, né, Nilson, para habitar esse mundo novo de regeneração? Será? E aí, eu estou batendo no peito que eu sou generoso, eu sou caridoso, eu sou amável, eu sou bondoso, né? Você é tudo de bom, né? Tudo de bom. Aí o Papai do Céu manda uma lutinha para você. Vamos ver como é que você se comporta diante dessa situação, sabe? Alguém faltou com você em algum ponto. Como você reage? Né? Como você reage? A vida te deu, digamos, uma rasteira e você cai. E você, de repente, costuma-se dizer, perde o chão. Ou perdi tudo. E agora? Agora minha vida não tem mais sentido, será? Agora que começa o sentido, né? Quando de repente você perdeu tudo, faliu nos negócios, né? Sua família está passando necessidade, e aí, ai meu Deus, por que a gente tem que sofrer tanto? Você está confrontando Deus? Então aqui, é a preparação para a nossa vida futura. A criança na escola, ela faz prova para poder passar de ano, e nós fazemos prova para poder passar de mundo para mundo cada vez melhor, tá? Depuramos-nos e elevamos-nos se a suportamos resignados e sem murmurar. E a prosperidade como consequência do trabalho e da evolução espiritual, fruto do esforço. A prosperidade, seja ela material ou espiritual, é vista como resultado natural do esforço e do trabalho bem direcionado. Prosperidade é a consequência do nosso esforço, tá? Tanto no aspecto material quanto espiritual. E a prosperidade, ainda como consequência disto, nos traz equilíbrio. A prosperidade não deve ser confundida com a riqueza material. Prosperidade não significa melhorar financeiramente, ter as coisas, né? Como a vida daquele irmão, daquela família, eles são prósperos, né?
Mas e você já olhou para a sua prosperidade? Você já olhou para a sua prosperidade? Então a prosperidade não deve ser confundida com a riqueza material, mas sim com um estado de bem-estar que engloba todos os aspectos da vida, material, emocional, intelectual e espiritual. Isso se chama verdadeiramente prosperidade. Não adianta você ter tudo na vida, mas você não está em paz. Não está em paz. Continuando. Responsabilidade. A prosperidade traz consigo responsabilidades, como o dever de compartilhar com os menos favorecidos e de utilizar os bens materiais para o bem comum. Quando então eu começo a ter prosperidade, vamos falar de bem material, começo a ter prosperidade, estou prosperando nos meus negócios, mas de que maneira eu trato meus funcionários? De que maneira eu trato as pessoas que convivem comigo, né? Então fala disso, eu trato com os menos favorecidos. Eu lembro que um dia eu vim também lá de baixo e fui crescendo. Como? Sozinho? Não. Com uma porção de gente em volta de mim, contribuindo para a prosperidade, para o crescimento da empresa que eu administro e assim por diante. Então, pensa agora no bem comum. Valores espirituais. O Espiritismo enfatiza a importância de cultivar os valores espirituais como o amor, a caridade, a justiça e a humildade como sendo a verdadeira riqueza. Olhai para a verdadeira riqueza. Equilíbrio entre o material e o espiritual. A busca pela riqueza material não deve se sobrepor à busca pela evolução espiritual. O ideal é encontrar um equilíbrio entre os dois aspectos da vida. Interessante isso, né? Aí podemos de repente pensar que a busca pela evolução espiritual é a mais importante. Eu penso que aqui, o que ele nos fala aqui, o ideal é encontrar um equilíbrio entre os dois aspectos da vida. Lembra que nós falamos, né, que nós nos desenvolvemos tanto intelectualmente quanto moralmente. Se a gente se desenvolver no aspecto moral, vai indo, mas aqui no intelectual vai ficando, eu tenho preguiça de estudar, né, matemática, física, química, etc. Né? Mas eu sou uma pessoa boa, caridosa, amável e vai por aí fora, né? Que homem bom, que mulher, né, boa de coração, etc. Tal, né? Mas e aqui no intelecto está pequenininho. Então é importante a gente se desenvolver nos dois pontos. Porque se a gente pensar nos espíritos evoluídos, eles entendem tudo, né? Certo? Eles têm todo o conhecimento, digamos assim, em termos de moral, mas também tem todo o conhecimento intelectual. Quantos espíritos, olhando milênios para trás, ajudaram Jesus na construção desse planeta? Como que eles poderiam ajudar se eles não entendessem de química, física e tudo, né? De saber manipular os elementos. Então a gente se desenvolve nos dois sentidos. Felicidade duradoura. A felicidade verdadeira e duradoura é encontrada no desenvolvimento espiritual e na realização pessoal, e não na acumulação de bens materiais. É meio complexo a gente pensar, encontrada no desenvolvimento espiritual e na realização pessoal. Agora a gente daí faz uma pergunta, como ele fala ali, e não na acumulação de bens materiais. E a realização pessoal está, digamos assim, ligada, estreitamente ligada à acumulação de bens materiais? De repente a realização pessoal não vem da acumulação de bens materiais, né? Mas cada um tem o seu ponto de equilíbrio. Uns gostam de estudar, de ler, de meditar, se sentem realizados visitando as casas de caridade, criando ONGs, né, para ajudar as crianças. Cada um tem o seu ponto
onde ele se sente realizado. E isso é a realização pessoal dele, né? Se sente feliz com aquilo que está fazendo. Eu conheço uma pessoa que ele é extremamente feliz quando ele está trabalhando lá no Bombeiros Voluntários, que ele faz parte do setor de ambulâncias que atendem os acidentados. Aquilo para ele é uma alegria poder participar daquele trabalho. E ele é uma pessoa de boas posses financeiras. Então é assim, a realização pessoal às vezes não está naquele trabalho intelectual que gera riqueza. A satisfação pessoal de poder estar fazendo alguma coisa boa, tá? E continuando, a doutrina incentiva o compartilhamento dos bens materiais com aqueles que necessitam, como forma de expressar o amor ao próximo. O quanto a gente pode tirar do nosso quinhão, da nossa parte, para ajudar as pessoas que necessitam. Já passou assim pelo entendimento de vocês que de repente a gente também não pode dar assim tudo, né? Não é? Ou é só eu que penso assim? Também não é por aí não, vai dar tudo que você tem, não, né? Não é assim. Se você tiver 2 quilos de arroz, eu dou meio quilo, né? Fico com 1,5 kg. É só uma brincadeira, mas é assim, tá? Mas é difícil a gente se desfazer das coisas, né? Difícil. A gente é agarrado nas coisas, não é? Então é esse desprendimento que a gente tem que ter. Ah, eu tenho um dinheirinho lá no banco, a vizinha ali está passando por necessidade, eu vou pegar aquele dinheirinho e vou dar para ela, né? Se um dia ela puder, ela me devolve, se não, amanhã também entra outro negócio, eu ganho de novo e tal. Não, mas peraí, se eu sacar aquele dinheiro e der para ela, amanhã pode me faltar, né? É para a gente pensar só, tá? Mas como forma de expressar o amor ao próximo. Superação das dificuldades. Veja, as dificuldades financeiras são vistas como oportunidades de crescimento espiritual e desenvolvimento da fé. Então, para não demorar mais, eu gosto dessa palavra quando ela aparece ali, né? Eu amo demais essa palavra. O Espiritismo apresenta uma visão equilibrada sobre o trabalho e a prosperidade, enfatizando a importância de conciliar os aspectos materiais e espirituais da vida. Meditar bem nessa frase, assim, que parece assim, mas hoje nós falamos uma coisa que não tinha muito valor, né? Não é? Eu quase dormi, né? Não, o Luiz falou, enrolou, tá? É assim, gente. É a gente levar para casa alguma coisa que é para a nossa vida, que é para a nossa transformação como espíritos em regeneração. O Espiritismo apresenta uma visão equilibrada sobre o trabalho e a prosperidade. Então, não dá para guardar muita coisa na cabeça, né? Mas se a gente guardar talvez 0,5% de que nós falamos hoje, à tardinha aqui, vamos guardar só essa partezinha. O Espiritismo apresenta uma visão equilibrada sobre o trabalho e a prosperidade. Então eu levo para casa uma pergunta. Eu já entendi o que é trabalho e prosperidade na visão espírita? E vamos meditando nisso, vamos meditando vida afora, ou se não, pelo menos semana afora, tá? O trabalho e a prosperidade, enfatizando a importância de conciliar os aspectos materiais e espirituais da vida. Nem tanto a mamão, né? Mamão, tá? Que a gente dá bastante, né? Porque a gente se julga meio necessitado das coisas materiais. A gente dá a mão a palmatória, eu por mim pode bater mesmo, porque eu sou assim, né? A gente tem esse lado das riquezas, né? Não nos imaginamos passando necessidade, embora que já tenha passado e muito, mas eu sempre digo, não quero voltar lá, né? Mas se acontecer, vai fazer o quê? É Deus que quer, né? Então, a importância de conciliar os aspectos materiais e espirituais da vida. E para encerrar, o trabalho é visto como um dever moral e um meio de evolução.
enquanto a prosperidade é considerada um fruto do esforço e da evolução espiritual. Então nós temos as duas coisas, né? O trabalho é visto como um dever moral e um meio de evolução. E a prosperidade é considerada um fruto do esforço e da evolução. A verdadeira riqueza, no entanto, reside no desenvolvimento dos valores espirituais e na busca pela felicidade duradoura. Essa é a nossa riqueza. Então, prosperidade, eu sou um ser próspero. Você é um ser próspero? O que é ser próspero? É fruto do esforço e da evolução espiritual. Eu sou próspero, porque eu estou lutando para eliminar as minhas deficiências e conquistar coisas boas para eu, espírito, a fim de que no futuro eu possa estar numa condição melhor do que estou hoje. A prosperidade espiritual. É isso que deve nos mover. É isso que a gente tinha para hoje. Obrigado, senhor, embaralhei as ideias. Né? Obrigado por sua atenção. Então vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Santo, amado e querido, nós te agradecemos, Pai querido, por esse momento em que Tu nos propiciou estarmos aqui reunidos, a bem de estudarmos, Senhor, todos esses ensinamentos preciosos que Tu tens para as nossas vidas. Tu conheces, Senhor, o nosso coração, sabe das nossas necessidades e das nossas dificuldades, Senhor. Ajuda-nos, pois, Pai, a caminharmos segundo aquilo que Tu tens no Teu coração para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos tudo isso que nós lemos hoje, estudamos e vivemos a cada dia, Pai. E quando nós estivermos indo pelo lado errado, toma, Senhor, das nossas mãos e recoloca-nos, Senhor, no caminho. Precisamos tanto, Pai, da Tua mão estendida sobre as nossas vidas. Seja conosco em todos os instantes. Seja também, meu Deus, com aqueles irmãos que ainda não conhecem a Tua palavra, a Tua lição de amor, Senhor, a Tua lição de fraternidade, de amor, de caridade, de riqueza espiritual. E de alguma maneira, meu Deus, essas pessoas possam ser acordadas, meu Pai, para a busca da verdadeira prosperidade. Nós oramos e Te agradecemos, no precioso, maravilhoso nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, que assim seja. Está bem?